Palmeiras, há uma rodada, estava na liderança. Gente, o Cadeirão não foi nem preparado essa semana aqui no programa. Não, nem veio pro estúdio. Virou lenha. O Fluminense, que briga por vaga na Libertadores, vai jogar vida para não dar o título pro Flamengo do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tinha 3 pontos a mais e 2 vitórias a mais do que o Flamengo há 2 rodadas. Parecia impossível ou muito difícil do Flamengo tirar. Tirou. Então agora o Palmeiras não pode deixar isso acontecer, não pode vacilar. Agora, se acontecer... E vou falar uma coisa, aqui está um palmeirense. O Palmeiras não merece ser campeão brasileiro desse ano. Tô torcendo pro Palmeiras ganhar. Tomara, inxalá, o Palmeiras vence o Campeonato Brasileiro. Edu. 2-1 Fluminense. Jogador do Fluminense provoca o Flamengo antes do clássico. O Pedro não joga mais nesse ano de 2025 e está de fora da final da Libertadores. Arrascaeta faz golaço de bicicleta jogando pelo Uruguai. E a volta do Jorginho ao time titular do Flamengo. Tudo isso e muito mais você verá nesse vídeo, então assiste até o final que o vídeo tá muito legal. Tem os palpites aí da turma do Jogo Aberto. E é claro que eu também quero saber o seu palpite para esse jogão. Fluminense e Flamengo, Maracanã vai estar lotado. Todos os ingressos já foram vendidos. Então deixe o seu palpite aqui abaixo nos comentários. E claro, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Mas então agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom, vamos ao Maracanã agora. Lá está o Thiago Carvalho, preparado para esse grande duelo. Vale liderança, vale vaga na Libertadores, vale muita coisa. Teremos um Fla-Flu no Maraca. Thiago, tudo certo por aí, aquele bom dia. Agora, o problema é o Pedro, mas aí não é Brasileirão, é Libertadores na parada. E agora, conta as notícias. Exatamente, Renata. Muito bom dia pra você, Cicinho, Edu, Ronaldão. Bom dia a todos. Informação de última hora e ruim pro Flamengo, tá? Pedro muito provavelmente está fora não só da final da Libertadores, mas também da temporada. O Pedro tem uma lesão considerada grave no reto femoral da coxa esquerda. E eu vou tentar explicar mais ou menos o que isso significa. É um músculo de força, então é uma lesão que demora um pouco mais, ela se recupera de forma mais lenta. Se fosse uma lesão leve nesse músculo, ela já levaria cerca de 2 semanas, o que tiraria o Pedro já da final da Libertadores. Como é uma lesão um pouco mais grave, ela pode levar de 4 a 6 semanas. E como último compromisso do Flamengo, caso conquiste a Libertadores, pode ser a final do Mundial de Clubes, esse jogo aconteceria no dia 17, então mesmo que o Flamengo se classifique para o Mundial, jogando o último compromisso no dia 17, o Pedro dificilmente teria condições de entrar em campo nessa partida. Numa situação mais comum, que seria do Flamengo não vencendo a Libertadores e conquistando apenas ali a última rodada do Campeonato Brasileiro, disputando a última rodada do Campeonato Brasileiro, o último compromisso do Flamengo seria no dia 7. Então o Pedro também não teria condições de voltar a campo ainda nessa temporada, ficando fora então dessa reta final de competição em 2025. Bom, o Pedro já voltava a treinar com os demais jogadores de forma mais tranquila, principalmente na academia. Essa semana ele voltou a treinar em campo com os demais atletas, ele se recuperava ainda daquela lesão no antebraço direito, o osso já está ficando consolidado, ele poderia voltar às atividades, tinha até uma previsão de que ele jogasse alguma minutagem contra o Atlético Mineiro 4 dias antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, para voltar a ganhar aquele ritmo de jogo, o que não vai mais acontecer. Bom, em relação à partida de hoje, que é o que importa para esse momento, Pedro já estava fora, mas o Flamengo, que teve 12 desfalques contra o Sport, vai ter alguns retornos, principalmente aqueles jogadores que estão retornando das seleções. Em relação aos estrangeiros, Arrascaeta, Varela e Plata, Carrascal e o Vinha voltam hoje à tarde, ficam à disposição. Alexandro e o Danilo, voltando da seleção brasileira, chegam mais tarde. No Fluminense, apenas o Martinelli é novidade para a equipe, mas claro, preparamos uma reportagem com todos esses destaques para o clássico de logo mais. Todo clássico tem história própria. O desta quarta pode ser determinante em páginas individuais de cada equipe. Quando pisar no Maracanã logo mais, o Flamengo vai estar defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro, faltando apenas 5 rodadas para o fim. Do outro lado, um Fluminense mandante da partida e que sonha com uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. A equipe tricolor teve bastante tempo para trabalhar. Aproveitou a pausa da data FIFA
para recuperar atletas e pode ter o retorno de Paulo Henrique Ganso à lista de relacionados. O meia não joga há mais de 2 meses, se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha. Outro assunto nos bastidores dos últimos dias foi o interesse do Milan na contratação de Thiago Silva, noticiado pela imprensa italiana. Apesar de pegar a diretoria de surpresa, que tem o interesse em estender o vínculo do zagueiro até o final de 2026. Nesse momento, a informação não preocupa. A novidade em relação à última escalação é o retorno de Martinelli, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro. A provável formação de Zubeldia tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e Everaldo. Apesar de começar no banco, John Kennedy, apelidado de Caçador de Urubu pela torcida tricolor, prometeu dificultar o caminho do rival. Se não vamos ser campeão do Brasileiro, não pode deixar ele ser ele também. Tem que ganhar, né? Tem que ganhar e tenta atrapalhar o máximo. Sim. O Flamengo não teve descanso. Inclusive, foi durante a data FIFA que o time de Felipe Luiz recuperou a ponta da tabela e abriu 3 pontos do Palmeiras. Depois de ter tido 12 desfalques na última rodada, o Flamengo vai contar com o retorno dos 7 selecionáveis a tempo do Clássico. Os estrangeiros chegam durante a tarde, enquanto Alexandro e Danilo apenas poucas horas antes da partida. Os jogadores vão precisar ser reavaliados para saber se terão condições de entrar em campo. A principal expectativa está em Arrascaeta, ainda mais depois desse golaço de bicicleta marcado ontem contra os Estados Unidos, apesar da derrota por 5-1. O camisa 10 foi justamente quem ficou mais tempo em campo, 67 minutos. Vinha jogou apenas o primeiro tempo e Varela ficou no banco. Retornam também Carrascal, que esteve com a Colômbia, e Plata, que defendeu o Equador. Reforço certo é Jorginho. O meia está recuperado da lesão muscular na coxa e treinou normalmente. Léo Ortiz também participou das atividades. Se recupera do estiramento no tornozelo e tem menos chances de estar na lista. A má notícia é Pedro, que além de ainda se recuperar da fratura no antebraço direito e já não teria condições de jogo, ontem sentiu dores na coxa esquerda durante o treinamento, passou por exames e uma lesão foi constatada. O atacante já iniciou o tratamento no departamento médico. O provável Flamengo, antes da avaliação dos atletas que estavam com as seleções, tem Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Saul ou Jorginho e Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã às 9h30 da noite. Um Fla-Flu que, mais uma vez, promete marcar a história do Clássico. Que jogo é esse? Muito importante para o final do campeonato. O Fluminense tem chances reais de Libertadores. É um time que vem evoluindo com Zubeldia, Cicinho. Chora, coração. Quem diria, hein? E o Flamengo, líder do campeonato, pensando em Libertadores também. E vem essa notícia ruim do Pedro. E aí, Rona, sem o Pedro para Libertadores... De novo, Pedro, né? Porque o Pedro é um jogador que pode decidir qualquer partida. Vocês falaram que não tem ninguém para decidir e definir no Brasil. Olha a seleção também esperando pelo Pedro. E a gente não sabe como é que foi essa lesão dele, como ela está ainda, né? Como aconteceu. Nós esperamos que pelo menos ele participe um pouco dessa final do Campeonato da Libertadores. Olha, você quer que ele participe? Porque é um jogador essencial, que faz gols. Ó, essa é a nota do Flamengo. O atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira e precisou deixar a atividade. Nessa quarta-feira, realizou o exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento com o departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nesta manhã,
Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna. Aí que beleza, o braço melhorou. Agora Tomou Lembrando muito leite, que a Libertadores é agora no dia 29, né? pouco tempo. semana que vem. Não, para Libertadores eu acredito que ele não. Que é isso, não se Chico? recupera, não. Ó, o Ronaldo. Coração, Não, oração. Não, Também não adianta chegar sem condições. Ó. Mas meio tempo dá. Problema muscular é difícil, precisa de repouso, envolve também repouso, eu acho muito difícil. Mas o Flamengo tem um time aí com grandes jogadores também, lógico, o Pedro faz falta. Tem o Bruno Henrique que tá liberado para jogar. O Plata tá suspenso para a final da Libertadores. E o Bruno Henrique tá aí. E a seleção fazendo também gol. lamenta, né? Porque jogador com a característica e qualidade do Pedro merece sim uma chance na seleção, até para essa questão da avaliação, né? E o Pedro, a gente sabe que o Flamengo está disputando uma reta final de temporada bem dura. Tem a Libertadores, mas tem o Campeonato Brasileiro, que ele seria super importante também. E caso ele não consiga esse ano ainda estar 100%, que para 2026, com Copa do Mundo, calendário que começa em janeiro, não é? Com eventos mais importantes também que foram antecipados, que o Pedro possa estar à disposição, Edu. Claro, e é um jogador importantíssimo, independentemente do clube ou não. A gente espera ter os melhores jogadores na seleção brasileira. E o Pedro é um deles, principalmente as características que hoje a seleção brasileira carece muito. Então, com certeza, espero que ele possa ter uma boa recuperação. Qualquer jogador tem uma lesão, Renato, é muito ruim. Nós que jogamos futebol, quando a gente tinha uma lesão, a gente já ficava desanimado, ficava muito triste. E pior Eu joguei com o dedinho do pé quebrado, Edu. Esse jogo é pra jogar assim, velho. Uma coisa o Douro, o dedinho do pé quebrado, batendo tiro de meta com o pé esquerdo. Você não corria nem 5 metros. Isso é hora, velho. Você ficava parado no gol, você nem saía do gol nem direito. usava o goleiro com os pés. O que não usava? Eu que já inventei naquela época a saída de bola com o pé. Eu vou te mandar um vídeo meu dando carrinho fora da área. Você tomou um carrinho lá. Edmundo, errei. A saída com os pés dele é carrinho. A saída era assim, dando tabela. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. A diferença de um e do outro. De um lado, um jogador que faz gol, que nem o Pedro na final da Libertadores. O Pedro vai lá e faz gol. Pá. Do outro lado, o cara que só cai dentro da área. Aonde? Só cai. O Tigrinho só cai. E é pênalti. Só cai. E hoje não foi pênalti? Iludindo a arbitragem brasileira. Um só cai e o outro vai arbitragem gol. brasileira. Aí a arbitragem lá europeia foi lá e marcou. Quando é pênalti, Ronaldo. Não tem que discutir, meu irmão. Esse jogo é bem perigoso para o Flamengo, não só por ser um clássico, mas porque o Fluminense gosta de aprontar para cima do Mengão. Flu, né? Tem empate na parada, de vez em quando ganha. O Flamengo nem sempre se dá bem contra o Fluminense, que tem um interesse real que é a Libertadores. E aí, Ronaldão? E aí é um time que briga muito, né? Quando estava na mão do Renato, era uma equipe coesa, tanto é que fez um grande mundial. Na verdade, foi o melhor time brasileiro desse mundial foi o Fluminense. Querendo ou não, foi o Fluminense. E o menino Henrique no meio de campo jogando muita bola. Que eu errei o nome dele aqui. Conseguimos mudar até o nome dele, né? O Hércules, jogando muita bola. Pesquisa lá. Pesquisa lá. Fluminense jogando demais. Eu acho E não que tinha 1 o a 0. Acosta ainda, que agora o Zubeldia descobriu Esse ele. menininho Acosta, hein? Ele é do infantil, juvenil? Tamanho dele que joga muita jogando bola. muita bola. Lúcio Acosta, mas Lúcio joga Acosta, muito joga bem. muito. É um meia clássico, baixinho, rápido, se aproxima bem do ataque, não é? Hoje vai com o Everaldo ou com o Cano? Será o Cano? Não sei se O vai estar Everaldo chuta pro gol, o Everaldo quer gol. Hoje tem que ser Everaldo. Serna e Canóbio garantidos. O Canóbio é filho do Zubeldia, né? O que entra em campo também, além da rivalidade, Martinelli voltando também. é a possibilidade que o Fluminense tem de não deixar o Flamengo ser campeão, né? Porque, assim, o torcedor vai Muito cobrar bem, muito Cícero isso daí. João. Esse é o aspecto. Não, mas o torcedor cobra. Ó, o rival, se ganhar hoje o Clássico, vai ter mais moral ainda até o final da competição. Então, cabe ao Fluminense E o tentar Fluminense- parar aí e beneficiar o E o Palmeiras, Fluminense né? brigar pela Libertadores também. Sim, E é mas o muito Fluminense vai estar na dinheiro Libertadores. financeiramente. O Fluminense vai estar na Libertadores. O Edu arrumou mais um time agora. Vou dizer mais uma coisa. Você- Pouca gente comentou porque foi 0-0, mas o último resultado, Cruzeiro e Fluminense. O Fluminense fez frente a um time que faz uma campanha maravilhosa na Série A esse ano. Sim. Agora, ninguém aqui neste programa acredita mais do que Edu Dracena. No momento, pelo menos. Porque o cara ainda acredita na liderança e no título brasileiro. Acredita no título da Libertadores. E no Mundial 51. Também acredito. E se ganhar a Libertadores, acredita
acredita no Mundial lá no final do ano. Eles riram. Lá, o Palmeiras não ia passar, eles riram. E aí depois aprenderam a lição. Calma, ainda tem 15 pontos a ser disputado no Campeonato Brasileiro. Sabe qual é? O seu próximo adversário no final de semana é o Fluminense, é isso? Mas aí já Então tá. hoje é bom torcer Você pro acha que o Fluminense, Fluminense vai né? querer dar o título pro Flamengo? Não. Então. Não mesmo. Tá de fraude, hein? Não. Legal, tô com moral aqui no programa. Pedi pra não mostrar a tabela, o que apareceu. Tabela! Alguém vai cair hoje. Alguém vai cair hoje! Parabéns aos Ó, e sabe envolvidos. qual é o Miguel? A direção disse assim, é pra falar do Palmeiras. Só isso. Então, tá bom. Só a primeira página. Ó, o Palmeiras, há uma rodada, estava na liderança. Gente, o Cadeirão não foi nem preparado essa semana aqui no programa. Não, nem veio pro estúdio. Virou lenha! Só que é o seguinte, Palmeiras, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Não pode perder a terceira seguida, tem que ganhar. Pode sim! Tem que jogar a vida hoje contra o Vitória, Cicinho. E vai dar vida, vai dar vida. Porque o Palmeiras tem que apagar a imagem dos 2 jogos anteriores, que nós não acreditávamos, né, numa sequência assim tão negativa do Palmeiras. E olha que sequência, né? 2 jogos. Você não acreditava. Agora, contra o Vitória, é difícil você torcer pro Frajola contra o Piu Piu, né? Então, Olha aí, ó. Cicinho tem Os cara caras de do Vitória comparação. tudo assistindo a gente, os caras do O Coyote contra o Paparego. É o jogo da vida do Vitória. Você vai torcer pro Jacaré ou pro Indiana Jones? É difícil. Por que é o aí, jogo da olha, vida olha. do Vitória e não é o jogo da vida do Palmeiras? Olha, ele corre um risco de ficar mais distante do Flamengo E o caso o Vitória Flamengo não vença o escapa clássico mais. diante do Fluminense. Não, e o Vitória tá de olho ali no Inter, por exemplo. Então. Eu não sabia. E hoje é aniversário, né, do Allianz Parque. 11 anos. Ih, vai ter festa hoje. Allianz Parque em São Jorge. Abraço pro Allianz Parque São Jorge. Festa do Allianz Parque. Ixi, isso não costuma dar certo, mano. Você tem uma Olha festinha só, assim. vocês não falaram aqui no Sei programa lá. que o problema do Palmeiras era justamente quando ele enfrentava quem tá no G6? Sim. Não. E agora vai enfrentar alguém que tá na zona do rebaixamento. Então o Palmeiras, na teoria, é o favorito para esse jogo, não, Não, fala é? a verdade. O Palmeiras deve atropelar. Não, eu tô falando sério Ó, aqui. soberbo. Pela tendência, pelos últimos resultados, porque o Palmeiras tinha 3 pontos a mais e 2 vitórias a mais do que o Flamengo há 2 rodadas. Parecia impossível. E daí? Muito difícil do Flamengo tirar. Tirou. Então agora o Palmeiras não pode deixar isso acontecer, não pode vacilar. Agora, se acontecer. Se o crime acontecer... Aí vai mexer. vai mexer. Não, daqui só pra na cá. parte de cima. Vai mexer lá embaixo. Tudo que eu torço dá o contrário. Vamos, Vitória! Vamos, Vitória! Força, luta, Vai coragem, virar meme esse raça, corte. emoção, concentração! Não tem rodada melhor pro Palmeiras reassumir a liderança do que isso, essa aí. é isso. Porque vai pegar... Se você for pensar, torcedor do Vitória, todo respeito, vocês podem chegar e ganhar no Allianz Parque? Podem. Chance é grande? Não. A chance do Palmeiras vencer é enorme. O Vitória, desculpa. O Vitória tem o Sport, acho que na próxima rodada, né? Sim, Pode jogar muita bola Já contra o entregue, Botafogo. Mas vem já cá. entregue. Então o Vitória vai conseguir pontuar ainda. Não é nesse jogo. E o Fluminense, que briga por vaga na Libertadores, vai jogar a vida para não dar o título pro Flamengo no Campeonato Brasileiro. É isso, Ponto. é isso. Então não tem rodada melhor para que o Palmeiras reassuma a liderança. Agora, se não reassumir com o Flamengo vencendo ou o Palmeiras fazendo a sua parte, vai ser duro de pegar os homens lá na frente. Vai ser duro. Edu Dracena, esse é o jogo-chave contra o Vitória pra você? Sim, até porque vem de 2 derrotas, Renato. Então o Palmeiras não está acostumado a essas 2 derrotas seguidas no campeonato. Já que aconteceu, agora é ganhar dentro de casa. Diante de um Vitória brigando para Aí, não Vitória, cair. pode ir embora. Você tem que somar 3 Vitória pontos. pode ir pra casa, Porque ó. também você coloca pressão no Flamengo. Porque o jogo do Palmeiras é antes. Então pode colocar agora pressão no Flamengo, com o Fluminense. Só que uma coisa que eu não entendo, o Palmeiras entrou em campo no Clássico contra o Santos, sabendo do resultado do Flamengo, sabendo que o Flamengo tinha vencido o Sport, não mudou muita Caíram coisa. na pressão. Mas o Santos- Caíram na pressão. Agora é o Vem cá. contrário. E vou falar Mas uma o coisa. Santos Aqui está um levou o jogo. palmeirense. O Palmeiras não merece ser campeão brasileiro desse Quem? ano. Ponto. Quem? Pra deixar bem Ih, claro aqui. começou. Eu acho que você, torcedor, vai Você vai lá concordar na comigo. porta daqui, Não, não. eu Quem vou- quer? Eu tô torcendo pro Palmeiras ganhar. Tomara. Inxalá! O Palmeiras vence o Campeonato Brasileiro. Eles vão Já diria ganhar. Oswaldo de Oliveira. Eles Mas vão o meu ponto comemorar de esse vista, ano, Capela. um time não pode ser campeão brasileiro Eles vão comemorar. sem ganhar de ninguém
do G6 pra mas é cima. um campeonato. Não pode. É pontos mas esse corrido, campeonatinho meu aí não irmão. existe. É você pontos perder corrido. de todo Não mundo do importa, você G6 vai e ganhar jogar de time contra morto lá 19 embaixo. times. Isso aí não. Você joga contra todo É mundo, dos não melhores, importa. é dos Ô, Edu, melhores. Se bobear é ponto escorrido, hein? Aí, ó, tá vendo? Mas o que é pontos corrido, doutor? Mas o Palmeiras nos Ponto últimos anos, escorrido? Perder 6 pontos em 2 partidas é ponto escorrido. O doutor Marco Aurélio Cunha hoje tá top. É assim, ó, você pensa na rodada de hoje, a mais importante sempre é aquela que você vai disputar, não é? Mas tem que pensar na reta final, nas próximas. E aí, a gente separou os pendurados de Flamengo e Palmeiras. Mamãe. Olha que interessante. Caraca. Pendurados, ou seja, 2 amarelos na Vitor conta. Castanheira. O Everton, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Caraca. Murilo, O time inteiro. Piquerez, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Flaco Lopes e Vitor Castanheira. Cadê o Abel? Sumiu. Então. Bom, Já comi. volto tudo outra Abel já é vermelho, vez. direto. Flamengo, Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo. Tem que cuidar, hein? Porque a indisciplina pode... Ou o Palmeiras desfalcado contra o Santos, o que aconteceu. Nossa, tem E não muito é só titular na isso, lista, né? hein? Semana que vem é a semana pré-Libertadores. Então o foco muda também. A gente estava falando do jogo-chave do Palmeiras ser contra o Vitória agora. Porque, cara, se deixar mais pra frente, você tem um envolvimento emocional muito grande. Você tem a viagem pra Lima já no meio da semana. Já tem cara se poupando, você quer dizer? Não, é que o foco, cara, é difícil mesmo, né? Então, a final de Libertadores no final de E semana. tirando isso aí, marcaram o julgamento já, né? Do Gomes, do Piquerez, que foi a expulsão diante do Flamengo. Marcaram o Tigrinho. julgamento já? Marcaram, você Já tá Tigrinho já chorando? foi julgado, Pra Tigrinho. você ver como que são as coisas. Mas o Vitor Roque já fizeram um acordo, né? com o tribunal. Ah, fizeram um acordo? Ah, como assim fizeram um acordo? Um acordo. O que é isso? Não foi aí, expulso? ó. Ele não foi expulso pra ser Acordo? O que julgado? é isso aí? Sabe o que eu achei correta a decisão? Eu Porque também. a gente falou aqui, Eu não te perguntei é uma nada. questão educativa, mas o perguntei. público merece saber. É uma questão educativa mais do que você tirar o cara de alguns jogos por conta de uma postagem na rede social dele. Se ele entendeu, Vem cá. beleza, segue Só o jogo. faltava tirar o Vitor Roque Né? e deixar impune aí com as brechas do Bruno Henrique. Isso aí, fecha o futebol brasileiro e vamos embora pra casa. Mas ele mexeu com a fauna e a flora, hein? O que também é É verdade. As conversas. E se o Ibama entra, aí ele tá lascado. A sorte dele Então é o seguinte, do nada, né, Vai, gente? Renata, vamos tocar. Bom, próximos jogos de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Vitória, hoje no Allianz Parque, 11 anos de vida do Allianz Parque. Na sequência, Fluminense. Depois, Grêmio Ó, fora. pré-viagem pra Lima, poupa todo mundo, Abel. Reservaço, pré-viagem pra Lima. Precisa nada. Atlético Mineiro fora e Ceará fora. Olha só, essa é a tabela do Palmeiras. Já no Flamengo, Fluminense, clássico de hoje. Bragantino em casa, fora com o Galo. Em casa recebe o Ceará e finaliza no Maião diante do Mirassol. O Cruzeiro tem jogo contra o Juventude sem Matheus Pereira, né? Corinthians na Fácil, 3 sequência, pontos. em casa, Ceará fora, Botafogo em casa. E finaliza com o Santos na Vila. Mas por que o Cruzeiro É. tá aí? Porque ainda matematicamente tem chances de título. Porque a gente usa o critério matemático. Forçação de barra. Nem o Cruzeiro, nem o Everton. O Everton só fala do Galo. Nem ele tá postando as fichas que o Cruzeiro vai conquistar o título. É, Pelo mas- amor de Tem Deus. chance de título. Eu também tenho chance de ficar bonito. Eu tenho chance de ficar Mas bonito. para aí, o Cruzeiro não tem chance na Copa do Brasil também? Vai ganhar a Copa do Brasil. Vai ganhar a Copa O do Brasil. Cruzeiro não tem chances de ganhar a Copa do Brasil? Você não vai torcer pra gente? Não, eu estou perguntando. Aí, deixa eu te falar um negócio. Você torce pra você, eu torço pra mim. É isso. Para! Cuida do seu e do meu e tá tudo bem. Toda hora ele coloca no meio essa história. Eu só Não. tenho um time aqui, é só o único que tem um time aqui, sou eu. Tudo isso, Brasil, ele é tão malandro. A pergunta, o Cruzeiro não tem chance de ganhar a Copa do Brasil, sim ou não? É porque do outro lado, veja É bem. isso. Ele muda tudo. Ele abre o arco-íris aqui, gente. Ele abre o leque, tudo pra não responder uma pergunta. Calma aí, menina, essa menina da internet está com vírus, viu, menina? Tem que resetar. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você, menina. Você fez uma pergunta, que é uma pergunta boa, viu, bebê? Ah, e a resposta é boa também? E analisando aqui com as palavras do doutor, zum, 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 zum. Vai dar Corinthians ou Cruzeiro? Um zum, zum,
um zoom ruim. Ai, meu Deus do Você céu. não quer me emprestar um pouquinho pro Transferban lá? Já que, Você né? se vira, cada um fica com o seu. É isso, aprendeu comigo, viu? Um aqui, outro ali, é isso. Aprendeu. Tá vindo o quê, Cicinho? Tá devendo ser seu uniforme também. Ah, vai te lascar, Cicinho. Voltamos, tá? Você que vai começar. Oi. Primeiro jogo, Fla-Flu. Ai, Flamengo vence. Chico, 1-1. Cicinho, 2-2. Edu, 2-1 Fluminense. Marco Aurélio Cunha, 2-0 Flamengo. Rona, Eu vou torcer pro Fluminense, mas o Flamengo vence o jogo. Não entendi o que esse 1-0 cara Flamengo. e aí, Sgarbi? Fico muito felizinho com você nessa, Ronaldão. É porque eu não sou clubista. É, eu também não. Então 1-0 pro Flamengo. Eu vou com Chico Garcia. Pelo menos em alguma coisa a gente vai junto, não é? No futebol tá difícil. Passa ele ver. 1-1. Agora... Quer dividir o Transferban? Eu não quero ir junto com você, não. Quer dividir o Transferban? Não, nem um pouquinho eu tenho essa vontade. Vamos de Palmeiras e Vitória. E é você, Sgarbi, o primeiro a palpitar. Eu acho que o Palmeiras vai amassar o Vitória. 3-0 pro Palmeiras. Ronaldão, Palmeiras amassa o Vitória, 2-0 Vitória. Marco Aurélio Cunha, Vai ter problema, mas vai ganhar. 2-1. ponto escorrido, vou lembrar dessa. Ponto escorrido. E aí, Vai Capela? marcar, é. Crime no Allianz Parque. 1-1. Ia. Chico, Vai. Vitória vai fazer um gol, vai perder por 4-1. Cicinho, Aquela noite que não vai entrar a bola pro Palmeiras. Então 1-0 Vitória. Ô, Cicinho! e aí, Edu? 3-1 para o Verdão, 3-1. 4-0 Palmeiras. Cicinho! Eu quero mais é gol! O jogador do Fluminense já prometeu e eles vão dar vida nesse jogo contra o Flamengo. E se o Flamengo entrar com corpo mole nesse jogo, vai perder. E lembrando que o Flamengo já vai entrar em campo sabendo do resultado do jogo do Palmeiras e Vitória. Então os jogadores têm que entrar em campo muito concentrado, se é que esse elenco quer ser campeão do Campeonato Brasileiro. E infelizmente aí tivemos a perda do Pedro. Eu estava pensando aqui, sinceramente eu não sei o que é pior, ficar sem o Pedro na final da Libertadores ou sem ficar o Arrascaeta, mas eu acho que a perda do Pedro é muito grande, porque no elenco do Flamengo ainda tem alguns jogadores ali que podem fazer o papel da Arrascaeta, mas hoje atualmente no elenco do Flamengo nenhum jogador substitui o Pedro, então infelizmente o Pedro não joga mais esse ano de 2025 e o Flamengo vai ter que se provar tanto nesse final do Campeonato Brasileiro quanto na final da Libertadores sem o Pedro contra o Palmeiras. E é claro que eu quero saber a sua opinião sobre todas essas últimas notícias do Flamengo e também o seu palpite para o clássico Fla-Flu. O meu palpite para esse jogo é 2-1 Flamengo. Vai ser um jogo muito pegado, muito disputado. Maracanã vai estar lotado e se o Flamengo pelo menos empatar esse jogo e o Palmeiras vencer, o Mengão ainda se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Então eu tô muito curioso para saber o seu palpite. Não esqueça de deixar aqui abaixo os comentários. E claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? E se você assistiu até aqui, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou!